Para darmos andamento no nosso dia de hoje, vamos ter agora uma palestra fantástica. E já estou aqui com os dois palestrantes, mas antes, vamos lá. O tema que vai ser falado aqui agora é aplicações combináveis, acelerando a transformação digital. E os palestrantes são Rafael Britti e também Rodrigo Gomes. Então, subam aqui no palco. Rafael, tudo bem, Rafael? Olá, Aí, agora. Wagner. E Rodrigo Gomes, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rafael e Rodrigo. É um prazer ter vocês aqui. Em nome da AB Info e da IMA, eu agradeço a participação de vocês. Tenho certeza que vão ser momentos fantásticos de insights aqui para o pessoal que está conosco. E deixo aqui aberto a sala para vocês, tá bom? No final, eu volto com as perguntas do pessoal que está lá com a gente no chat, tá? Bacana, Wagner. Primeiramente, queria agradecer, né, a AB Info pelo espaço aí, né, que vocês estão cedendo aí para nós, para a gente compartilhar um pouco sobre RPA, sobre inteligência artificial e principalmente de um tema que muito nos agrada aí, que é aplicações combináveis, né, algo que a gente já vem ao longo do ano aí explorando e que a gente quer compartilhar um pouco aqui com todo mundo. Excelente, maravilha. E Rodrigo, quer falar alguma coisa antes de começar a palestra? Fica à vontade. Tranquilo, Wagner. Só também estender ali os agradecimentos do Rafael, né, para esse espaço aí que a Benf está nos cedendo e com certeza vai ser muito produtivo aí para todo mundo, né, e compartilhar um pouquinho dessa jornada, a gente suspeita em falar, né, mas dessa jornada maravilhosa de transformação digital que a gente vem vivendo. Maravilha. O palco é oficialmente de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar a tela, se for utilizar. Eu vou compartilhar a tela aqui. É assim que aparecer aqui, eu já libero para vocês, tá? Eu compartilhei, aí a hora que você puder liberar. Excelente. Aí. A sala de vocês volta no final, tá bom? Muito bacana. Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui conosco, né, essa apresentação. A gente vai falar um pouquinho sobre aplicações combináveis, né? O meu nome é Rafael, estou aqui com meu grande amigo Rodrigo, né? Ambos fazemos parte da Seubet, né? E a gente aí quer compartilhar um pouco para vocês aí como que a gente tem trabalhado o tema, né, de RPA, inteligência artificial, mas a aceleração da transformação digital como um todo, né? Esse é o nosso principal objetivo aqui na tarde de hoje e espero que a gente possa contribuir bastante aí com vocês com bastante dicas, tá? Como eu comentei, né, a gente está representando aqui a Seubet. Eu queria só dar um passo para trás e falar um pouquinho sobre a Seubet. Talvez muitos aqui que estão acompanhando ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre a Seubet, então, rapidamente, só para a gente também não comer muito do nosso tempo aqui, falar um pouco sobre a empresa, né? A Seubet é uma integradora de tecnologia, tá? E qual que é o nosso principal objetivo, né? O qual faz aí com que todos os profissionais diariamente aí trabalhem constantemente em ser um braço dos nossos parceiros, dos nossos clientes, né? Que a gente quer de fato ser um parceiro, né? A gente quer tornar o dia a dia dos nossos clientes. E de que forma que a gente faz isso, né? A gente integra tecnologias no dia a dia desses clientes, né, promovendo a transformação digital para que ele possa focar no seu core business, né? E de que forma que a gente faz isso? A gente faz com um portfólio aí ponta a ponta de soluções tecnológicas que a gente disponibiliza para os nossos clientes para que de fato a gente seja esse parceiro estratégico nos desafios do dia a dia, né? A gente sabe que cada vez mais o mercado é desafiador e só o core business da empresa já dá bastante trabalho, né? Então a gente quer ser um braço realmente para que os nossos clientes possam focar no seu core business e ter a Seubet como esse parceiro. E como eu comentei, a gente tem um portfólio de fato ponto a ponto. Hoje são mais de 40 soluções que a gente tem e oferece no mercado, desde hardware e software, né? A gente vai de ponta a ponta aí oferecendo solução, todas elas como serviço, né? A gente não é uma empresa que faz venda de equipamento, nada disso, né?
tudo aqui que está apresentando nessa mandala aqui para vocês, aqui a gente oferece como serviço para os nossos clientes, né? Alguns deles hardware, como impressora, tablet, notebook, desktop, e softwares também de ECM, EPM, RPA, gestão, né, de MDM, ITAM. Então, são várias soluções, né? E principalmente os softwares aí, boa parte deles desenvolvidos pela Selbet, né? Que entende no mercado brasileiro, que entende da realidade, da necessidade dos nossos clientes e, de fato, consegue desenvolver uma solução bem customizada para os desafios do dia a dia dos nossos clientes, né? Hoje, a Selbet é uma empresa catarinense, fundada aqui em Joinville, são 45 anos de história. A gente, por mais que, né, nasceu aqui em Santa Catarina, hoje está presente no Brasil todo, são 16 filiais aí em 8 estados brasileiros, são mais de 1.400 profissionais, temos mais de 130 mil, né, equipamentos da parte de hardware alocado em nossos clientes, com atendimento próprio, né? Então a gente tem profissionais aí espalhados em todo o território nacional, e aí, né, um número que muito nos orgulha, são aí mais de 4.800 clientes hoje, que a Selbet é de fato esse braço estratégico, esse parceiro de tecnologia dos nossos clientes, né? Que alguns dos clientes da Selbet, né, alguns desses 4.800 clientes da Selbet, ao qual muito nos orgulha, né, que eles tenham confiado na Selbet para ser esse parceiro. Mas vamos lá, galera, aqui fizemos essa introdução, né, falamos aí um pouco sobre a Selbet, agora vamos entrar no tema principal aqui, que seriam aplicações combináveis, né? Vocês devem estar se perguntando, tá, o que seria essas aplicações combináveis, né? Então vamos lá, deixa eu avançar o slide aqui, e eu abro, né, essa primeira parte da nossa apresentação, trazendo aqui uma citação do Gartner, né, de uma das últimas pesquisas que eles lançaram, está no relatório de hiperautomação do ano de 2022, em que apresenta um dado aqui muito interessante, né, que mais de 50% dos CEOs, e aí quase 70% dos conselhos de administração, estão exigindo um crescimento acelerado das organizações. E melhor, né, com excelência operacional. Se crescer de forma acelerada já é um desafio, imagina crescer exponencialmente e ainda manter a excelência operacional, né? É desafiador, muito desafiador. E eu imagino que é a realidade que muitos de vocês que estão nos acompanhando aqui hoje enfrentam no dia a dia, né? Com os gestores, com os diretores, com os boards, pressionando constantemente para que a empresa tenha esse crescimento acelerado. O mercado ele está em constante mudança e a empresa precisa se adaptar constantemente para que possa crescer e ainda manter excelência operacional, né? Não é fácil, com certeza é um desafio que a gente vive diariamente. E aí, partindo desse princípio em que a empresa precisa crescer de forma acelerada, ela precisa se transformar constantemente, as iniciativas de transformação digital não estão mais isoladas em uma área de inovação ou na área de tecnologia, né, numa área de tecnologia da empresa. As iniciativas de transformação digital, elas estão presentes em todas as áreas da corporação. Né? A gente trouxe aqui uma imagem, né, de um brainstorm, porque na verdade é isso, né? Então, todos os gestores cobrando crescimento, cobrando excelência operacional, e aí está todo mundo, todas as equipes repensando o negócio, repensando os seus processos, a forma de trabalhar, a forma de atender os clientes, né? As iniciativas são inúmeras, né? E a gente sabe que a tecnologia, e algo que a gente defende, ela não é o fim desse processo de transformação digital. A tecnologia, a gente considera que ela não é o fim, mas temos clareza de que ela é o meio, né? Ela facilita muito esse processo. Então, a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio. Várias áreas aí tentando transformar os seus processos, as suas entregas, e a área de TI dificilmente, né, para a tecnologia fazer parte ali, consegue acompanhar esse movimento, porque está todo mundo querendo transformar o seu processo, o seu negócio, as suas atividades, né, envolvendo tecnologia nessa dinâmica, e a área de TI acaba não conseguindo acompanhar, né, porque
por mais que, de novo, né, a transformação digital ela não está isolada num time de inovação e muito menos no time de tecnologia, é importante o time de tecnologia ser envolvido, ainda mais em tempos de LGPD, em que segurança está muito em alta, né? Então, o time de tecnologia ali tem um fator de importância nesse processo. E aí está todo mundo demandando ali para o time de tecnologia e o que acontece é que o pessoal fica meio louco, né? Quer jogar o computador pela parede porque, de fato, não consegue acompanhar, né? Todas essas iniciativas que estão correndo dentro das corporações. E aí o time de TI acaba ficando um pouquinho estressado, né? O que a gente quer defender com isso, né? Então, a partir desse cenário em que as iniciativas hoje elas estão globalizadas na corporação, vamos colocar dessa forma, né? E que, de novo, né, a tecnologia não é o fim, é o meio, e que a equipe de TI é importante participar do processo, mas não dá conta, né, de toda essa dinâmica, surge 2 conceitos que a gente tem trabalhado muito nos cases que a gente desenvolve com os nossos clientes e que tem feito muito sentido. O primeiro deles são os times de fusão, times multidisciplinares, tá? Que são, de novo, a inovação ela não está mais inerente a uma única área, então o que é mais comum a gente perceber é as empresas criar times multidisciplinares, onde a área de negócio tem uma participação muito importante, né, no processo de transformação digital, e a área de TI acompanha, né? Isso a gente chama de times multidisciplinares. Isso é um tema, né? A gente não inventa nada, né? O próprio Gartner aborda esse tema e chama de times de fusão. Se depois você tiver curiosidade ali de pesquisar um pouco mais, o Gartner vai abordar isso como time de fusão, né? Onde justamente a gente une a área de negócio e tecnologia para trabalhar em conjunto, né? E formar pequenos grupos que vão transformar, né? Ter vários processos de transformação digital correndo em paralelo, ao invés disso estar centralizado num único grupo. O que acontece com isso, né? Automaticamente, por não estar num time dedicado de tecnologia, o conhecimento técnico dessas equipes multidisciplinares, eles são menores, né, do que era, por exemplo, se o projeto fosse 100% executado por um time de TI, né? E aí surge um outro tema que são as aplicações combináveis, né, que são soluções de negócio, low code, ou seja, que exige um baixo conhecimento técnico para implementar e para executar, né? E que permitam essa implementação dinâmica, né? E aí a gente traz até a imagem aqui do quebra-cabeça justamente para representar isso, né? Eu não quero eu não quero, por exemplo, assim, fazer uma implementação de RPA corporativa, né? Não dá para mais imaginar dessa forma, porque tudo seria muito lento, muito burocrático, né? Eu preciso de soluções que permitam encaixes para resolver pequenas dores de negócio, né? Então, se eu estou com um desafio num processo em específico, eu vou resolver aquele processo, né? Eu não vou tratar a tecnologia como algo muito grande, porque eu não teria dinheiro, eu não teria tempo e talvez quando eu terminar de implantar, o meu negócio já teria mudado 100% e talvez não estaria mais fazendo sentido, né? Então, a gente tem que ter pequenas soluções de negócio em que a tecnologia e as dores de negócio elas vão se encaixando, né? O que a gente quer dizer com isso? Não tem mais super-herói, né? Então não tem mais uma área ou uma equipe de TI que vai resolver tudo sozinho, né? Precisa o time de negócio participar e não tem mais espaço para soluções complexas, né? Então a gente cada vez mais percebe o mercado caminhando para uma direção na busca de soluções com baixa complexidade de implementação, de novo, que permitam, né, resolver pequenas dores de negócio, isso tanto tecnicamente quanto na forma de comercializar, né? A implementação modular e plug and play, né? Vou juntando as tecnologias conforme eu vou precisando. Aí a gente representa aqui no quebra-cabeça, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dor no meu processo de demissão, né? Eu vou atuar nele. Para isso, eu utilizei RPA, talvez eu utilizei um software de gestão de processos, um software de gestão de documentos, né? Depois eu resolvo o meu processo de admissão. Depois eu vou olhar para o meu processo de feedback, por exemplo, né? Que a gente pegou um contexto de RH e a gente vai juntando esses quebra-cabeça tanto das soluções de negócio e a tecnologia ela vai se moldando ali nesse processo, né?
justamente para que possa solucionar essas pequenas dores de negócio, a gente consiga ter um processo aí de implementação mais rápido e menos técnico. É isso que a gente entende como um novo momento, né, e uma nova estratégia que as empresas estão adotando para isso, né, e a Selbet se posiciona dessa forma, tá, e acredita muito nisso, né, a gente traz, inclusive, uma outra citação de um VP do Gartner, que ele reforça muito isso, né, que nesses tempos turbulentos que a gente vive, onde o mercado é muito dinâmico, né, esse princípio de negócios combináveis ajudam as organizações a dominar essa mudança acelerada, né, que é essencial para a resiliência, né, para o crescimento dos negócios, né, sem elas, as organizações podem correr muito risco de perder esse impulso de mercado, né, a gente sabe que o mercado muda muito rapidamente, a gente tem que estar constantemente acompanhando, né? E talvez, muitas vezes, à frente até mesmo dessas mudanças do mercado, né? E para isso, esse conceito de negócios combináveis, aplicações combináveis, tem feito muito sentido para nós. É a forma como a Selbet está se posicionando no mercado, inclusive como a solução satélite, que é a principal solução da Selbet, que possui diversas tecnologias, então tem solução de ECM, solução de BPMS, solução de assinatura eletrônica e digital, de gestão de dispositivos, tem um RPA, né, um RPA próprio, desenvolvido pela Selbet, né, de novo, né, desenvolvido para a realidade do nosso mercado, em que é uma plataforma que combina todas essas tecnologias e permite a gente ir resolvendo essas pequenas dores de negócio, encaixando tecnologia, encaixando temperos, né, à medida do que é necessário para resolver os nossos problemas de negócio, e assim a gente consiga crescer de forma acelerada, com pequenas entregas de valores, e é um pouco de como a Selbet acredita e posiciona hoje toda essa parte de tecnologia. Mas para eu não só ficar falando aqui de teoria, né? E aí vocês ficam pensando, mas e na prática, né? Como que isso acontece? E aí eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e vou passar a palavra aqui para o Rodrigo, para a gente mostrar um case real e vocês entenderem na prática como que isso acontece, né? Como que a gente vai unindo essas tecnologias para resolver pequenas dores de negócio e consegue ter essa entrega de forma muito mais acelerada para os nossos clientes. Rodrigo, está contigo a palavra? Já está compartilhando aí, perfeito, né? já apareceu a minha tela aqui, né? Show de bola. Então, para a gente contextualizar, e aí seguindo essa linha, né, que o Rafael comentou, dessas diversas iniciativas, né, um dos posicionamentos que é interessante, eu gosto de reforçar bastante, é que hoje a gente vê no mercado, né, muitas iniciativas, como o Rafael justamente comentou, mas a gente vê muitas vezes essas iniciativas acontecerem de maneiras isoladas, né, de maneiras departamentais, por exemplo. Um jurídico teve a iniciativa de trazer uma plataforma aí de assinatura digital, né? Aí o setor financeiro trouxe um RPA e acaba não se conversando muito nisso, né? E isso gera aí uma perda de eficiência, né? Nessa transformação digital. Então, um dos pontos que a gente acha bacana, a gente pegou, é claro, aqui como exemplo esse caso do RH, mas as aplicações elas são implementáveis em qualquer área de negócio, né? Mas a gente trouxe o RH por ser um departamento comum às empresas, né? A qualquer segmento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui desse caso onde a gente utilizou 4, né? O Rafael comentou ali, hoje a Selbet tem mais de 40, né? Soluções do portfólio. Aqui, dessas 40, a gente usou 10%, né? Vamos dizer assim, a gente usou 4 delas para fazer um processo ponta a ponta de admissão. Então, é bacana a gente olhar que cada uma cumpre seu papel dentro do cenário, né? E aí a gente traz, de fato, integração entre essas tecnologias para que a gente consiga otimizar a performance do nosso cliente na automação dos seus processos de negócio. Então, para a gente iniciar aqui, eu gosto de trazer um contexto geral que não se restringe apenas ao processo da admissão que a gente vai abordar nesse momento, mas que acaba sendo, na verdade, meio que um padrão para toda a transformação digital que envolve aí o fluxo de informações, né? Então, na prática, o que a gente tem aqui de etapas dentro de qualquer processo, eu diria, né?
coleta de documentos ou informações em algum momento, né, normalmente no início ou em etapas específicas ao longo do meu processo de negócio, processamento dessas informações, né, e distribuição delas. Né? Se a gente vai trabalhar aqui a ideia do processo de admissão, né, essas informações passam por diversas áreas de negócio. Né? Então, essa distribuição ela é muito utilizada para que a gente consiga padronizar esse trâmite e evitar aquela troca de e-mails excessiva que a gente usualmente encontra nas companhias, né? E, por fim, essa distribuição geram aí ações e tarefas que, às vezes, é o humano que executa, às vezes é o robô, às vezes é o próprio RPA quem faz essa execução, e a gente vai tratar desse tema ali, como essas peças desse quebra-cabeças que o Rafael mostrou para nós no início, elas vão se juntando de maneira que cada uma resolve a sua parte e elas se comunicam entre si. Né? Esse é o nosso grande propósito nesse sentido de transformação digital. Né? E falando do processo de admissão, que é o case que a gente vai trazer aqui, na perspectiva de interessados, de partes que participam desse processo, aqui eu trouxe 3 visões. Né? Uma delas é a própria empresa que está automatizando isso, né? Então ela tem aí o objetivo de trazer um bom profissional, né, para a companhia e que ele comece as suas atividades aí dentro dos prazos adequados às necessidades da empresa como negócio. O governo, querendo ou não, é um ator nesse processo, né, porque o que ele espera disso é que a empresa opere de acordo com todas as legislações trabalhistas, né, principalmente no que tange aí a parte do e-social, que, né, não são mais do que informações que a empresa precisa compartilhar com o governo, e o próprio colaborador, né, que é quem vai iniciar, digamos assim, esse processo, e a expectativa dele é que ele tenha a melhor experiência, desde o momento, né, que ele foi selecionado até o exercício, o início, né, digamos assim, do exercício da sua função. Então, aqui são 3 prismas de onde a gente vai olhar para esse processo, são os 3 principais interessados, os 3 atores, né, principalmente interessados nele. Então, é importante a gente ter esse cenário para a gente entender o que cada interessado ou cada parte desse processo espera dele, né, para que a gente possa, obviamente, conduzir a automação da melhor maneira possível. E aqui eu vou passar primeiro o que a gente encontrou, qual era o cenário antes da gente levar essa transformação digital. Né? Então, eu vou passar aqui por alguns desafios, cada qual que foi resolvido com uma tecnologia em específico. Né? Então, o primeiro cenário, que era uma das principais dores do cliente nesse sentido, é que a entrada das informações e dos documentos, principalmente, né, quando uma pessoa selecionada ela precisa... Antes disso, já, na verdade, mas aqui a gente está pegando do momento da seleção em diante, né? Essa pessoa ela precisa enviar muitos documentos, precisa enviar informações para a companhia para que ela possa fazer as tratativas internas aí necessárias para que a admissão ela seja executada. Né? E num cenário normal, o cenário encontrado nesse caso em específico, que a gente vê, de certa maneira, comum para várias companhias aí nesse cenário, essas informações entravam de várias formas, né? Por e-mail, né? Enviavam um documento de Word, outras recebiam ali um PDF, informação por WhatsApp, enfim, pelo contato do site. Então, era tudo muito descentralizado. Né? E isso gera desafio muito grande, porque antes mesmo de tu começar o teu processo, tu já tem um desafio de organizar toda essa informação. E isso é o que acaba gerando muitas vezes esse retrabalho, digamos assim, né, de reorganizar, porque acaba que a pessoa que recepcionou não encaminha exatamente para quem deveria ter encaminhado, enfim, são várias as possibilidades, as variáveis aí que desafiam aí a performance do processo logo no início. Né? Então, a gente, analisando o cenário, a gente percebeu que não, antes de eu começar a automatizar o processo em si, eu preciso organizar algumas coisas. Esse é um ponto bem interessante, que a gente busca sempre trabalhar junto aos nossos parceiros, aos nossos clientes, que é olhar primeiro para o processo em si, antes de sair automatizando, né? Evitar aquela história de automatizar o caos. Né? Vamos entender primeiro o que acontece, como e por que eu preciso fazer algumas coisas, para daí sim a gente executar e entregar uma automação da melhor maneira possível. Né? Esse é um pilar bastante importante que a gente entende como crucial aí no sucesso das transformações digitais que a gente acaba implementando.
Num segundo momento, vamos imaginar que a gente passou aquela primeira etapa aqui, né, de coleta de informações. A partir desse momento, provavelmente alguém lá do back-office ou do staff do RH, ele vai ser responsável por direcionar e encaminhar essas informações para diferentes departamentos, para diferentes áreas, né? E essa comunicação, naturalmente, é muito comum a gente encontrar ela de forma não padronizada nas companhias, né? E esse foi justamente o caso aqui nesse cenário, onde eu me comunico com os demais colaboradores através de Messenger interno, através de e-mail, através de telefone, o WhatsApp. Aqui eu até coloquei o sinal de fumaça aqui, né? Que é basicamente, não que a gente utilize essa tecnologia hoje em dia, né? Eu acho que ela já está um pouco ultrapassada, mas eu coloquei aqui para representar aquela questão de que a pessoa acha que passou a informação, mas acabou não passando. Daí a pessoa que é receptora dessa informação, ela acaba não executando a sua parte do processo, porque ela não sabia que ela tinha que fazer isso. E isso acaba gerando um transtorno, né? Porque aí gera aquela discussão que não vai dar em nada, né? A pessoa que não recebeu a informação, ela vai lá e como tu não me mandou, mas eu te falei, não, mas eu não recebi. Enfim, fica aquele vai, não vai, e no final das contas, a única solução que existe para resolver esse problema é correr atrás do tempo que já foi perdido, né? Então, o sinal de fumaça eu trouxe para contextualizar um pouco disso, desses desafios de comunicação que a gente tem entre as áreas de negócios dentro da companhia, né? E aí as tecnologias entram com bastante força para ajudar a essa padronização, né? A gente conseguir trabalhar esse cenário de maneira mais performática, mais otimizada. Aí, seguindo adiante, vamos imaginar que a gente superou agora o desafio da comunicação, as áreas já todas receberam, vai chegar um momento em que vai ser gerado o contrato de trabalho, né? Nesse exemplo aqui da admissão. E aí aqui vem um exemplo bem clássico, que mesmo quando a gente tem as iniciativas de transformação digital, com as automações, com o uso de tecnologia, né, muitas vezes a gente usa isso de maneira desconectada, né? Por que eu digo isso? Vamos imaginar que a empresa... Aqui eu vou falar primeiro do cenário que a gente encontrou, né? Que era basicamente, né, uma pessoa lá do setor de recursos humanos, que ela consultava todas essas informações, muitas vezes também ainda espalhadas, né, e vai lá e manipula um documento, um arquivo de Word, para criar, né, o seu contrato de trabalho. Tem lá um template, enfim, né? Uma vez feito isso, ela manda assinar. E aqui eu coloquei 2 cenários, né? Um que a gente já está acostumado hoje em dia, que é a assinatura eletrônica, e outro a assinatura física, né? A gente ainda encontra desses aqui aí nas empresas afora. Né? E aqui eu trouxe justamente os 2 cenários, porque mesmo que a gente já tivesse no cenário de assinatura digital, a assinatura digital do contrato, vocês percebam que ela é uma parte do meu processo. Ela é só um pequeno pedaço do meu processo de admissão, né? Nesse exemplo, nesse caso de sucesso que a gente está trazendo aqui. Então, a gente vê muitas vezes o quê? A pessoa está lá, mesmo que ela tenha já tecnologia implementada, vamos imaginar dessa maneira, ela já está lá no sistema de BPM, ou, né, de gestão de processos, ela pega todas as informações de lá e gera um documento, e totalmente desconectado, ela acessa uma outra plataforma de assinatura digital, coloca esse documento lá para assinatura, aguarda que essa assinatura seja concluída, para receber uma notificação por e-mail, para daí ir lá nessa plataforma de assinatura, baixar aquele documento que foi assinado, voltar lá no BPM e colocar manualmente essa documentação agora assinada para que o processo dê sequência. Então, vocês percebem que a gente tem gap de produtividade, mesmo considerando que a gente já tem as tecnologias implementadas, né? E aí é que a gente defende muito essa ideia de aplicações combinadas, porque no cenário que a gente vai propor e que a gente executou nesse caso, a gente vai mostrar para vocês como isso é mais objetivo e mais performático quando trabalham de maneira integrada. Então, o BPM já vai conversar com a plataforma de assinatura diretamente, né? Então, aqui era o terceiro desafio bastante crítico que a gente encontrou, né? Até para se gerar o documento e assinar o documento, se perdia bastante tempo. E aqui também um quarto desafio, que era depois que o funcionário já está com os trâmites todos contratados, era necessário cadastrar esse funcionário de volta em outros 3 sistemas. E aí entra aqui os sistemas de benefício, né? Plano de saúde,
questão de vale transporte, enfim, né, os benefícios que a empresa acaba ofertando, e como que isso era executado no dia a dia dessa empresa. Era basicamente manual, né? Uma pessoa, ela vai lá no sistema e agora, pelo menos, essas informações todas estão no mesmo lugar, né? Porque essa pessoa já está devidamente admitida, então o sistema da RH já consta todas as informações, ela busca essas informações e faz Ctrl+C, Ctrl+V 3 vezes, né? Em 3 sistemas distintos, tudo manual, né? Então, aqui, claro, vocês já devem estar imaginando, né? Quem que vai resolver esse desafio para nós aqui é o RPA. Então, dentro desse cenário, vocês percebam vários desafios ao longo de um processo único, né? Que é a questão ali da transformação. Aqui um resumo dos principais desafios, né? Nesse caso, eram 2 filiais com estrutura de RH, as entradas de documentos foram feitas de maneiras distintas, né? Eram recepcionadas de várias formas, muita dificuldade no controle e recebimento de documentos, falta de controle de status dos processos, não se tinha visibilidade nenhuma, então a área de negócio que estava aguardando, por exemplo, né, a possibilidade desse colaborador iniciar, assim possível, não tinha informação clara, e aí para ter essa informação tinha que ligar para o RH, enfim, era tudo muito informal para conseguir esse tipo de retorno, né, e a troca de informações entre as áreas de negócio por diversos meios, né? Esse aqui eu creio que ele não vale nem de longe só para esse exemplo do processo de admissão, mas para todos os processos que são aí horizontais, né, que eles atravessam várias áreas, né? E o processo, no fim das contas, aqui era 100% manual, né? E aqui, como que a gente resolveu isso, né? E aí a gente vai pegar aqui cada desafio encontrado e qual foi a solução implementada para solucionar. O primeiro foi a parte de documentação lá, que entrava de várias formas, né? A gente tinha todo esse cenário aqui desafiador. Nesse caso aqui, o ECM, a parte de gestão de conteúdo, entrou para fazer uma padronização nessa entrada de informações. Então, a partir desse momento, é claro que, como o Rafael muito bem comentou, a tecnologia ela é um meio, né? Ela não vai resolver tudo por si só. Algumas coisas têm que mudar aqui a nível cultural, né? Então, o que aconteceu? A partir de um dado momento, não se aceitam mais documentações por esses meios, e sim apenas lá pela estrutura web, agora onde o colaborador ele vai ter que, o candidato, né, ainda na condição de candidato, vai ter que subir seus documentos e suas informações, né? Não existe mais a opção 2 aqui. Então, algumas padronizações elas são necessárias, e isso muitas vezes acaba sendo inerente a uma troca de cultura também, né? Acaba sendo necessário esse tipo de trabalho. Então, o ECM agora, ele resolveu toda a entrada de documento, então eu tenho tudo estruturado por tipos, por índices, organizado, não perco mais informação, né? Se eu não tiver toda a documentação necessária, o meu processo nem começa, então eu não faço as áreas ficarem perdendo tempo entre si, questionando se receberam ou não documentação, isso já está muito claro e muito fácil de acompanhar, né? Então, o ECM, ele resolve essa entrada. Com o BPMS, que é a parte de gestão de processos de negócio, né, a gente resolveu todos os trâmites entre as áreas de negócio. Então, agora, para um processo ser encaminhado a uma próxima atividade, ele tem toda uma regra de determinação de campos que precisam estar preenchidos, informações que eu tenho que ter, documentos que eu tenho que ter, para que eu consiga encaminhar isso adiante. Então, não vai mais acontecer aqui o problema do sinal de fumaça, né? As pessoas que receberem as suas atividades, elas vão ter acesso a todas as suas informações, vão ser notificadas disso. Então, a gente tirou isso do e-mail, do chat, do WhatsApp e trouxe para uma plataforma que faz a gestão, inclusive, dos tempos, né, por SLA de atividades e tudo mais. Então, o BPMS entrou, de fato, para organizar todos esses trâmites entre as áreas de negócio. A questão do contrato, né? Entrou a plataforma de assinatura digital, que é uma plataforma própria da Selbet também, onde a gente integrou, né? E aqui foi o exemplo, o caso que eu citei, onde a gente tinha essa desconexão, a gente percebe muitas vezes essa desconexão, né? Nas companhias de diferentes iniciativas de transformação digital. Aqui o que acontece? Para gerar o documento agora que era feito na mão, a pessoa gera com um clique lá no formulário do BPM, lá no formulário do processo, né, da plataforma de gestão de processo. E com outro clique ela manda assinar. Então, a integração ela é muito importante para a gente garantir a performance. Não preciso mais que uma pessoa fique saindo de um sistema para o outro agora, né? Isso acontece de maneira automática. Da mesma forma, quando a assinatura é completada,
a plataforma de assinatura já notifica lá a estrutura do processo e ele já avança automaticamente. Eu não preciso que alguém fique olhando se completou de assinar para poder encaminhar o fluxo adiante, né? Então, isso torna o dia a dia mais produtivo também. E a automação de cadastro nos sistemas que era feita manual, entrou o RPA, né? Como vocês já deviam ter aí suspeitado, né? O RPA entrou para eliminar essa ação repetitiva para todos os candidatos, né? E tornar esse processo também livre de erros, né? Uma vez que o RPA, uma vez que ele aprendeu, uma vez que foi ensinado dessa maneira, ele não erra mais. Então, a gente aí inibiu, mitigou riscos, né? Aumentou produtividade, aumentou performance. Né? O RPA, ele olhou para toda a informação já condensada dentro do próprio formulário do BPMS, então isso dá mais vazão e mais velocidade para o próprio robô, e ele acabou fazendo esse trabalho aí que antes era totalmente manual e liberou, né, o time de RH, o time de recursos humanos, para que eles façam aquilo que efetivamente é o core da área, né, que é trabalhar com funcionário, reter talento, né, aproximar, né, talentos também. Enfim, é fazer de fato aquilo que a gente chama de atividade nobre, né? Que é a atividade, no caso do RH, essa manutenção de talentos, atração de talentos para a companhia. Alguns resultados obtidos, né, com esse cenário: a redução do tempo de cadastro de cada novo colaborador em diversos sistemas de 2 horas para 5 minutos. Né? O RPA, com certeza, é muito mais rápido que o ser humano, né? Então ele não precisa ficar parando e travando entre uma tela e outra, ele vai trabalhar de forma ininterrupta. Né? Garantir a integridade das informações em todas as etapas, e aí é o BPM que nos apoia muito nesse cenário, e isso é tão importante para o próprio fluxo de informações quanto para a automação do RPA, né? Porque se o RPA não tiver as informações mínimas para ele executar a rotina que está configurada nele, ele não vai conseguir fazer, ele vai cair numa exceção e não vai conseguir executar. O BPM ele nos permite estruturar todas essas informações para que não falte nada, né, quando chegar na etapa do RPA. Controle de rastreabilidade em tempo real, né, aquilo que não se tinha ideia de onde estava, né, agora a gente tem todo um controle já online, né, o coordenador solicitante pode acompanhar esse tempo real. Né, eliminação de erros de cadastro em outros sistemas, com o advento do RPA aí, né? Indicadores para gestão, que é comum, uma vez que eu tenho toda essa informação estruturada agora, fica mais tranquilo eu conseguir extrair elas para poder fazer as minhas análises e, a partir disso, né, definir, inclusive, melhorias para o meu processo, né? E, por fim, aqui a retirada de atividades repetitivas, né, de responsabilidade de pessoas, que é o grande objetivo do RPA e foi um dos destaques aí nesse processo de automação aí, de transformação digital, né? Com certeza ele é uma turbina muito poderosa aí para conseguir garantir a performance dos processos. E para encerrar, eu vou trazer eu não sei, Wagner, se sai o som do vídeo aqui, mas eu vou apertar aqui de qualquer coisa, se não sair, tu me avisa, mas... Se não sair, eu te aviso aqui, eu vou ficar aqui com você. Tá, beleza, então. Porque esse aqui é um vídeo, ele não é recente, mas vocês vão enxergar muito daquilo que a gente comentou até agora, dessa questão da tecnologia ser um meio, né? E não o fim, e sim a gente se perguntar muitas vezes o porquê a gente faz algo, é muito importante para que a gente consiga identificar a melhor forma de trilhar essa jornada de transformação digital, né? Então deixa eu dar o play aqui, Wagner, aí qualquer coisa tu vê se saiu o som direitinho aí. Oi? Não tô te ouvindo, Wagner. Tá no mudo ali. Saiu? Não tá saindo, não. Faz o seguinte. Descompartilha e quando você for compartilhar novamente, compartilha a tela inteira. E na parte de baixo vai aparecer compartilhar o áudio do dispositivo. Tá, deixa eu fazer isso aqui, então. É só parar de compartilhar aqui. Tá, vou parar aqui, beleza, parei. Aí você apresentar, compartilhar a tela. Tela cheia, tá? E clica... Embaixo tem compartilhar áudio do sistema. Tela cheia, minha tela, eu tenho mais de uma tela aqui, eu tenho a tela 2, né? Pode escolher a tela que está o vídeo. Aí embaixo, à esquerda, deve ter aí compartilhar o áudio do sistema.
Não tem? Eu acho que eu sei por que não, porque ele falou que é só pelo Chrome que dá para compartilhar o áudio, eu acho. Ah, entendi. Você tem Ele um falou vídeo esse... aí? Quer me mandar o vídeo? Eu Você tenho tem... sim, posso te mandar. Aham. Manda aqui no chat privado, é um link, né? Ou é o arquivo? Eu tenho, na verdade, é o arquivo. Se você conseguir mandar o link aqui para eu baixar, eu já coloco lá. Tá, deixa eu te mandar aqui, peraí. Eu posso colocar um... Ele não manda o arquivo, né? Aí eu mando o link aqui, então. É, aqui não manda o arquivo, tem que ser o link para eu baixar. Tá, mas eu já faço... Eu gero um link aqui rapidinho, ele é pequeno, então é bem tranquilo. Ah, não, aí é bem tranquilo, eu já libero aqui. Tá, deixa eu só pegar o link. Deixa eu fazer aqui. o seguinte, o Rafael falou que tem, vou colocar o Rafael aqui junto com a gente agora, Rafael. Opa! Vamos ver Tem se a gente aí... consegue, porque aí vai ser mais rápido. Aí, beleza. Porque eu aqui, se eu vou pelo Chrome, que é onde ele diz que daí dá para compartilhar, eu não te ouço. O Chrome não tá saindo áudio para mim, aí eu tive que ir pro Mozilla. Não, beleza. Você quer compartilhar, tentar então, Rafael? Tá no mudo. Aí, não. Eu vou colocar Aí. aqui. Beleza. Tá? E começou a ter problema com os funcionários, questão de estacionamento. Não, aí o problema da segurança é o seguinte, eu vou contar para você qual é o problema. É que nós não temos mais margem hoje para ter esses desaforos na empresa. Quer dizer, as nossas margens caíram tanto que eu tenho que ter cada vez mais uma empresa mais enxuta, etc. Então, o que aconteceu? Eu chego na empresa e vou falar com o presidente do 12º andar, dentro da fábrica. O guarda me pede o documento. Eu dou o documento, ele me dá um papelzinho e diz assim, o senhor pega a assinatura do homem na saída. Eu vou, falo com o homem no 12º andar, quando saio, o guarda fala, o papelzinho. Eu falei, ih, rapaz, esqueci o papelzinho. Deixa. Ele falou, não tem jeito, não, só tem que voltar lá. Eu falei, mas quebre meu galho, eu estou culpado, eu estou com pressa. Ele falou, não, o senhor tem que voltar, não tem assinatura, tem que voltar. Eu falei, mas o homem está no 12º, tem que voltar. Eu voltei até a portaria do prédio, como bom brasileiro, eu olho para o vigia olhando para o lado de lá. Eu mesmo faço assinatura, como aquele deputado Sérgio Maia, né? Faço assinatura do presidente da empresa, assim, um rabisco qualquer, volto para o vigia e falo, meu senhor, eu encontrei com o homem ali na portaria, ele assinou para mim, ele falou, pois não, então pode sair. Eu falei, me diga uma coisa, o senhor conhece a assinatura? Ele falou, como que eu vou conhecer? São 1.200 pessoas no prédio. E outra coisa, ninguém assina o rabisco que eles fazem aqui, ó. Né? Que foi o mesmo que eu vi. Eu falei, o senhor podia me informar se o carro que eu estou saindo do estacionamento é o mesmo que eu entrei, ou se eu estou furtando algum carro? Ele falou, são 300 carros no pátio, eu não tenho a mínima ideia. Eu falei, o carro do senhor... Eu falei, o senhor está controlando o quê? Ele falou, assinatura, tem, sai, não tem, não sai. Daí falei para ele assim, o que o senhor faz? Não, escuta. Daí falei para ele, o que o senhor faz com esse papelzinho? Ele me levou na guarita dele, tinha um caixote enorme, cheio de papelzinho. Eu falei, o que o senhor vai fazer com isso? Ele falou, ninguém quer. Mas nós já requisitamos um armário elástico, eu sou chefe dos vigias, estamos fazendo uma hora extra por dia cada um. O senhor está vendo aqueles 5 montinhos ali? Nós estamos separando por mês para poder enfiar no armário, porque o armário que vem do jeito que está aqui... Gente, é vigia. É elástico, é horário para controlar o quê? E é tudo assim. Eu vou no Hotel Meridiano de Salvador, alugo um carro no aeroporto, alguém conhece carro alugado? Ninguém me conhece em Salvador. No Hotel Meridiano, quando você sobe, tem uma rampa, conhece lá? Tem aquela rampa, tem uma cancela no começo da rampa. E essa cancela pega meia rampa. A cancela está abaixada, eu faço menção de brecar o carro, quando ele vê o carro, o sujeito erga a cancela e eu passo. Chego lá, falo para o gerente, me diga uma coisa. O que faz o homem lá da cancela? Ele falou, ele não abriu para o senhor? Ele falou, abriu. O que eu queria saber, o que ele está fazendo lá? Ele falou, mas não entendi, ele não abriu para o senhor? Ele falou, ele abriu para mim. Eu queria saber o que faz um homem lá abrindo uma cancela para quem não conhece, para um carro alugado. Ele falou, já era assim quando eu entrei aqui. Então é tudo sem nexo, não é verdade? Aí, né, pessoal, a mensagem que fica, né, e a gente trazendo isso para nossa realidade, para o contexto atual, né, é a gente de fato se perguntar qual o resultado eu vou obter, né, com a transformação digital, com a tecnologia que eu vou implementar, né, porque implementar por implementar não faz sentido nenhum, né. Então, o porquê eu vou fazer aquilo, qual é o resultado que eu vou entregar, né? Para que a gente não use simplesmente alguma tecnologia para que a gente esteja atualizado, né? E sim, identificar qual é o resultado concreto que eu vou obter com aquela automação, com aquela implementação, né? É
é uma questão de entender muitas vezes que em determinada situação talvez o RPA não seja a melhor saída, né? É olhar para o processo primeiro, né? Como reforço aqui o que o Rafael comentou no início, a tecnologia é um meio, né? Então, se a gente utilizar ela de maneira equivocada, a gente não vai atingir os resultados que a gente espera, né? A gente observa, né, Rodrigo, muitas vezes a adoção da tecnologia só por uma questão de hype, né? Ah, tá na moda, né? Todo mundo tá falando disso, eu preciso usar, né? Aí vem lá o gestor, temos que implementar um RPA, né? E aí sai todo mundo lá de forma desorganizada, né? Implementando o RPA e muitas vezes frustra, né? Uma tecnologia frustra um processo, né? A gente já observou muito isso no nosso dia a dia, justamente porque deixou de olhar para o processo, de realmente entender suas dores, suas necessidades, para daí sim, né, escolher a melhor solução, escolher a melhor tecnologia que pode ajudar a resolver, né? É um pouco do que a gente defende bastante, né, nos cases que a gente trabalha com os nossos clientes, justamente para a gente ser o mais cirúrgico possível, né? E de fato trazer resultado. Senão o nosso RPA vai ser só o carinha da guarita que olha o cartão assinatura, tá assinado, não tá assinado, né? A gente vai achar, ó, ele faz isso ao invés de em 1 hora, em 1 minuto. Tô gerando um baita resultados. E às vezes não, né? É uma atividade que nem precisava ser feita. Exatamente, é isso aí. Acho que de nossa parte, Wagner, era isso que a gente queria trazer, né? Para o pessoal, compartilhar um pouquinho do nosso posicionamento, né, em relação à transformação digital, que o Rafael trouxe muito bem lá no início, né, um pouquinho desse case, e a gente deixa aberto aí, pessoal, se tiver algum tipo de pergunta, se tiver questionamento, enfim, a gente está à disposição aí, Wagner. Maravilha, excelente. Ó, tem uma pergunta aqui, vamos lá. José Paulo Matos. Soluções RPA, Selbet, como RPA AS, ou seja, RPA como sublets de processo de negócios interdepartamentais? A pergunta ficou um pouquinho confusa, né? Confuso, eu confesso que não consegui. Eu achei que ia sair por pergunta de um RPA as a service ali, mas... Se puder só completar para a gente aqui, José Paulo. Eu vou colocar no chat privado para vocês aqui na pergunta, para vocês verem, porque às vezes eu posso não ter entendido algum termo que atrapalhou o entendimento. Olha, dá uma olhadinha aí abaixo. Não sei se eu entendi, tá? Mas de certa forma, vamos lá, vamos ver se a gente consegue responder, né? Maravilha. O nosso RPA é vendido como serviço, né? É a proposta do nosso RPA ser vendido como serviço, então não sei se tem uma relação aqui, me parece ser, né? No RPAS aqui, essa service, talvez, né? Quando ele fala de subset, né? De processos de negócios interdepartamentais, né? Não sei se eu entendi muito bem, mas, de fato, normalmente nos nossos cases, né? A gente trabalha com implementações de pequenas unidades de negócio, né, resolvendo pequenas dores de negócio dentro dos nossos clientes, e elas se conectam entre si naturalmente em algum momento, né, mas confesso que esse termo de subsets de processos, para mim, ficou um pouco confuso, tá, mas tentando aí ver se eu consigo responder, né, nosso RPA é vendido como serviço, de fato a gente se propõe a resolver, né, pequenos problemas em unidades de negócios dentro da empresa. A gente entende desse formato, a gente não gosta muito quando entra aquela ideia de eu vou implementar um RPA de forma totalmente corporativa, porque isso às vezes demanda muito tempo, muito dinheiro, né, dedicação de muitas pessoas. A gente prefere conduzir numa linha de resolver pequenas dores de negócio. E por isso que a nossa proposta de RPA é como serviço até para casar, né? Aquilo que eu comentei no começo, né? Não é só uma solução low-code, mas uma forma de comercializar diferente também, né? Adaptada a esse contexto de que eu estou resolvendo pequenas dores de negócio, né? Então, a minha precificação tem que ser adaptada para esse contexto também, né? Ele colocou uma outra pergunta aqui também, se o RAP seria subsets do BPM. Eu imagino que ele quis falar RPA ali, né?
É o RPA, né? Provavelmente, né? Eu entendo, talvez, que a pergunta dele seja no sentido de ser alguma etapa do processo, né? Isso é comum de acontecer, né? O BPM, ele, inclusive, nos auxilia muito no trâmite das informações, né? Que garante lá uma integridade de informação, porque até eu comentei ao longo da apresentação que se o RPA não tiver as informações mínimas para ele fazer a operação que ele tem que fazer, ele não vai conseguir fazer, né? Ele não vai adivinhar, né, aquela informação. Então, é muito comum, sim, de um determinado momento do meu processo de negócio ele chamar uma ação do RPA. Talvez acho que seja esse o ponto que ele quis trazer, né? E isso acontece, inclusive, de maneira em real time por APIs, né? Enfim, a gente consegue fazer esse trabalho de maneira bastante coordenada, né? O RPA, ele se torna um ator de um processo, vamos dizer assim, né? Ele acaba sendo como uma parte desse processo, um colaborador lá, um pouco mais rápido que a gente, talvez, né? Mas um colaborador que vai executar em um pedaço desse processo de negócio. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, só um minutinho que eu saí da tela. O Coimbra está perguntando aqui, ó, qual a plataforma de RPA utilizada nesse processo e o porquê da escolha, se puderem falar. Hoje, nesse processo, a gente utilizou uma plataforma que é um parceiro nosso para esse caso em específico, né? A gente tem a nossa própria plataforma também, mas nesse caso em específico a gente utilizou o Automation Edge, que é um parceiro nosso aqui no Brasil, uma empresa indiana, né? A gente tem parceria com eles aqui, então a gente tem tanto a parceria com eles como tem a nossa plataforma também, que é o Satellite RPA, né? Então, nesse caso, a gente escolheu o Automation Edge, né? É um caso já de mais tempo, em virtude de algumas demandas, mas o principal motivo da escolha, a razão da escolha, né, na época, foi em virtude até a parceria que a gente fez com a Automation Edge nesse sentido, foi justamente por conta das similaridades e características com as nossas soluções, né? E aí a gente coloca dentro da nossa estrutura com o BPM, que é ser low code efetivamente, né? Esse é um ponto que a gente vem batendo muito forte nesse sentido, que é para que a gente consiga atender todas essas demandas de mercado, atender esse dinamismo do mercado, vamos assim dizer, né? A gente precisa dar essa velocidade, né? E a gente entende que o low code ele é a chave para isso, né? O Rafael comentou ao longo da apresentação dele que o espaço para soluções complexas está cada vez menor, né? Porque ela não dá a velocidade de mudança que a gente precisa. E quando a gente implementa um RPA, uma automação, a gente chega numa escala, num nível que voltar para o manual não é mais uma opção. Então, se eventualmente o RPA está lidando com uma plataforma que ela muda do dia para a noite e eu tiver que programar alguma coisa para alterar aquilo, isso pode se tornar um risco, né? Um risco de eu ter uma demora e qual a consequência disso depois, né? Então, acho que esse é um ponto bastante importante de ser analisado, né? Essa questão do low code nas plataformas de RPA, que tanto a nossa, né, quanto a Automation Edge possuem essa característica. Excelente. O Guilherme de Sá está perguntando aqui, como vocês costumam contornar falta de documentação de um processo? Falta de documentação no processo a gente normalmente trata dentro do fluxo do BPM, né? Então, por exemplo, para esse caso em específico, o colaborador, ele vai, ou o candidato ainda, né, nessa condição de candidato, ele tem um link dentro do site da própria companhia e a partir desse link ele alimenta as informações dele e os documentos dele. E isso inicia um processo de negócio na nossa plataforma de BPMS. O que vai acontecer? Se ele não colocar a documentação mínima, o processo nem começa. Então, essa questão de faltar documento, a gente meio que corta ela na raiz, né? Tanto no início do processo, quanto ao longo do processo. Então, por exemplo, lá dentro da estrutura do BPM, a gente vai poder configurar o seguinte: para o processo poder ser aprovado da etapa X para Y, tem que ter minimamente o documento tal anexado no processo. Então, é um ponto que a gente trata através dessa gestão eletrônica do processo mesmo, né? Muitas vezes o RPA precisa de um documento para executar uma rotina dele, né? Então, isso cai naquilo que a gente comentou das informações também.
né? Porque se não tiver esse documento, o RPA não vai conseguir fazer a rotina dele, né? Simples assim. Né? Então, toda essa gestão acaba sendo trabalhada no processo de negócio e quando chega a demanda para o RPA executar, ele tem todas as informações necessárias para executar sua operação na ponta. Fantástico. O Nelson Dávila, vocês possuem uma metodologia própria nos projetos ou frameworks atuais? Scrum, PMI e outros? Então, vou deixar com o especialista ali, com o Rafael, que é o nosso Head de Desenvolvimento e Serviço lá, que ele vai conseguir explicar muito melhor do que eu. Não, bacana. Na verdade, a gente utiliza algumas metodologias de mercado, né? A nossa essência é o ágil, né? A gente já faz anos aí que trabalha com metodologias ágeis, tem isso na nossa essência, justamente porque a gente busca pequenas entregas de valor, né? Então, o ágil prega muito isso, né? De buscar, né, pequenas entregas de forma em pequenos ciclos, né? Então, a gente usa Scrum, usa um pouco do próprio PMI ágil, né? A gente mesclou ali um pouco e tem uma equipe de consultoria, né? E talvez até na pergunta ali que o Rodrigo respondeu, eu tinha entendido que ele estava falando da documentação dos processos, né? A falta de documentação dos processos dentro da empresa, né? Isso a gente lida constantemente. E aí, na etapa da metodologia do nosso processo, tem justamente esse levantamento dos as-is, né? Do como é hoje. Então, entrevista, né, todos os atores envolvidos no processo, faz todo esse levantamento, depois desenha o to be, aprova isso com o cliente, para daí sim a gente falar de tecnologia, para daí sim a gente entrar em softwares, né? Tem toda essa etapa antes, mas a gente trabalha com metodologias ágeis, porque a gente tenta fazer pequenas entregas de valor, né, em ciclos pequenos, para a gente não ter aqueles projetos de 6 meses, 7 meses, né, sem entrega de valor, né? Maravilha, Rafael. Gente, tem vários comentários aqui de parabenizações. Tem uma pergunta final aqui, mas o Fernando, ele já foi respondendo. Creio que deve ser um colaborador que trabalha com vocês, né? Da equipe. E ele foi respondendo aqui as perguntas. Mas eu quero deixar agora esse finalzinho aqui para vocês poderem fazer a consideração final de vocês e despedir do pessoal que está conosco. Começando com o Rafael, vamos lá. Bacana, Wagner. De novo, né, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui na tarde de hoje falando sobre tecnologia, falando sobre transformação digital, sobre RPA, né, isso é algo que a gente respira constantemente, né, e de novo, né, a gente se coloca à disposição, né, agradece a todos que participaram, nos colocamos à disposição, né, deixamos a porta aberta aqui da Selbet, né, nos acessem no LinkedIn, quiser bater um papo, quiser conversar, né, a gente está aqui para colaborar, e se a gente também puder ser um parceiro estratégico, contem conosco, contem com a Selbet. Maravilha, Rafael. Rodrigo Gomes. Então, pessoal, obrigado, né? Acho que agradecer, novamente reforçar aí, né, Wagner, agradecer a EBInfo, o pessoal que acompanhou a gente aí, dedicou um pouquinho do tempo para escutar um pouquinho do que tinha para falar, ou compartilhar um pouquinho do que a gente já vem fazendo, né? Como o Rafael comentou, a gente respira esse mundo de tecnologia e compartilhar essas informações é sempre um grande prazer para nós, né? Discutir e sempre estar se atualizando aí, né? Nesse mundo em constante mudança, né? Então, a gente agradece a todos aí pela participação, estamos à disposição, né? Acho que tu deve ter nossos contatos ali, né? Vai compartilhar com eles depois, com o pessoal aí, e a gente, de fato, só reforçar mesmo o agradecimento pelo tempo, pelo espaço, pela parceria também, e ficamos à disposição aí de todos, né? Como a gente falou, o nosso principal motivo aí, nosso principal cerne é trabalhar a tecnologia como um meio, e para isso a gente tem que discutir as possibilidades e entender as realidades para que a gente possa aplicar a tecnologia da melhor maneira possível, né? Só sair aplicando a tecnologia de qualquer jeito, a gente sabe que não é produtivo, né? Que não vai entregar e tem um ciclo curto aí de sucesso, vamos dizer assim, ou insucesso, talvez seria a palavra mais adequada, né, se a gente não fizer da maneira correta. Então a gente está aí para trocar informação, entender da realidade dos nossos clientes, dos nossos parceiros e aplicar a transformação digital da melhor maneira possível. Obrigado a todos.
no mudo, Wagner. Agora foi eu, né? Tô falando com todo mundo, agora foi minha vez. Vamos lá. Rafael, Brite e Rodrigo Gomes, é um prazer. Em nome da ABINFO e do IMA, dou aqui a gratidão a vocês por ter estado conosco no dia de hoje e já desafio vocês a continuar aqui com a gente nos bastidores para poder assistir a palestra agora com Gabriel Arcanjo, tá? Vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Ok? Combinado, valeu. Maravilha. Um abraço, Rafael. Um abraço, Rodrigo. Um abraço.